Em 1879, um menino de 16 anos deixou a fazenda do pai com destino a Detroit, em um momento em que o único meio de transporte eram trens ou cavalo-carruagens, e os primeiros automóveis foram vistos principalmente como máquinas de corrida para os ricos. Esse menino mais tarde abriria uma empresa de carro que mudaria o curso da indústria automobilística ao que sabemos hoje. 35 anos depois de sua chegada em Detroit, metade de todos os carros na Terra estavam carregando seu nome, e aquele menino Henry Ford se tornaria um dos homens mais ricos da história americana. Esta é a história. O fazendeiro Henry Ford nasceu na fazenda de seu pai em 30 de julho de 1863, no que é hoje Dearborn, Michigan. Seu pai, William Ford, era dono de uma fazenda onde todos da família viviam e trabalhavam. E sendo o filho mais velho de 6 filhos, Henry era esperado para assumir os negócios da família. No entanto, ele não era nada como o seu pai, e nunca se interessou por seu negócio. Na época, a agricultura era trabalho intensivo, lento e rigoroso, enquanto Henry fazia o possível para ajudar a fazenda, que ele odiava a simples ideia. Eu nunca tive nenhum amor particular pela fazenda. Era a mãe na fazenda. Eu amava Henry Ford. Como a maioria das crianças de sua idade, Henry não gostava de ir para a escola e nunca passou a 8ª série. Ele preferiu aprender coisas em seus próprios termos e, desde jovem, interessou-se muito pela mecânica. Essa curiosidade por máquinas levou-o a estudar cada pedaço de máquinas que ele encontrava. Aos 12 anos de idade, seu pai deu-lhe um relógio de bolso e, depois de brincar com os seus movimentos, ele aprendeu a desmontá-lo e colocá-lo de volta em questão de minutos. Assim como os relógios de seus amigos e parentes, ele mais tarde ganhou reputação como reparador de relógios e começou a consertar relógios para pessoas da vizinhança. Quando Henry fez 13 anos, ele se deparou com uma máquina a vapor pela primeira vez em sua vida durante uma viagem escolar para uma das empresas de Detroit. E foi quando sua paixão pela mecânica se tornou uma obsessão, e nos anos seguintes, tornou-se seu novo hobby. Quando ele tinha 15 anos, ele construiu seu primeiro motor a vapor. Mas sua vida mudou quando Henry perdeu sua mãe Mary Ford para uma doença repentina. Henry tinha um vínculo profundo com sua mãe e estava mais perto dela do que qualquer um na fazenda. Devastado por sua perda, o ódio de Henry pela fazenda se intensificou. Ele começou a procurar uma maneira de escapar de sua situação, porque a fazenda tinha muitas lembranças de sua querida mãe. Depois, completando 16 anos, e contra a vontade de seu pai, Henry arrumou suas coisas e saiu da aldeia em busca de um novo rumo na vida. Na época, Detroit estava rapidamente se tornando uma cidade industrial graças ao motor a vapor, e a cidade estava sedenta por jovens engenheiros procurando trabalho. Foi aqui em Detroit onde Henry mergulharia de cabeça para se reinventar, aprendendo tudo o que havia para saber sobre as máquinas. Ele conseguiu um emprego em uma empresa fabricante de manufatura conhecida como Michigan Car Company Works. Infelizmente, Henry foi demitido apenas 6 dias depois que ele começou. Depois de ser desempregado por algum tempo, ele encontrou um emprego como aprendiz na oficina de James Flower & Brothers Machine Shop, onde ganhava $2,60 por semana, mas não foi o suficiente para cobrir o aluguel. Então Henry fez bom uso de sua obsessão de infância. Ele encontrou um emprego noturno como joalheiro, limpando e reparando relógios 6 horas por noite e 6 dias por semana por $3 semanais. Apesar de ter tantos empregos juntos para sobreviver, Henry ainda estudava e fazia experimentos com máquinas sempre que ele tinha tempo livre. Em 1882, quando completou 19 anos, Henry Ford decidiu voltar para casa em Michigan. Ele ainda odiava a agricultura, então ele fez muito pouco trabalho lá e passou a maior parte de seu tempo brincando e experimentando com máquinas que ele encontrou na fazenda. Felizmente, seu pai tinha comprado uma máquina a vapor portátil que rapidamente se tornou uma norma entre os agricultores. Henry passou a maior parte do tempo com esta máquina e ficou tão bom com ela que um vizinho da fazenda de seu pai lhe pagou $3 para operar seu motor a vapor para ele, e daí o talento e dom de Ford para máquinas se espalharam por Michigan. A notícia do talento de Ford chegou ao representante distrital da Westinghouse Engine Company de Schenectady de Nova York, então a empresa o contratou. O trabalho de Henry
era viajar por todo o sul de Michigan, instalando e fazendo manutenção em motores de trator a vapor Westinghouse. No ano de 1885, Henry conheceu Clara Jane Bryant em uma festa de Ano Novo e ficou noivo no ano seguinte como presente de casamento. O pai de Henry deu a seu filho 40 hectares de terra, mas ao invés de transformá-lo em uma fazenda, Henry tinha outras ideias. Em 1891, Henry e Clara mudaram-se para um pequeno apartamento em Detroit. Nessa época, Henry se deparou com uma revista britânica e aprendeu sobre o motor a gasolina. Este motor a gasolina estava sendo produzido em pequenas quantidades por um engenheiro alemão chamado Nicholas Otto e era muito diferente e muito mais eficiente do que motores a vapor por um lado. Eles não precisavam 30 minutos para iniciar, porque o engine fez toda a combustão que precisava internamente. Embora este novo motor foi rapidamente se tornando muito popular na Europa, apenas algumas pessoas tinham ouvido falar sobre isso em América. Felizmente para ele, ele encontrou alguém na cidade que possuía um. Henry imediatamente se apaixonou pelo motor a gasolina, mas ele não conseguia entender como funcionava, e o fato de que o motor a gasolina era alimentado por uma faísca elétrica tornou coisas ainda piores. Sabendo que ele tinha que aprender mais sobre isso, Henry candidatou-se a trabalhar como engenheiro noturno para a Edison Illuminating Company por um salário de $40 por mês, na época em que a empresa era a maior companhia elétrica em Detroit e estava gerando eletricidade para 1.000 casas na cidade usando um motor a vapor. Então isso fez de Henry mais do que qualificado para trabalhar lá. Seu trabalho era principalmente consertar o motor sempre que ele quebrava ou apresentava uma falha. Mas quando estava funcionando bem, ele não tinha muito mais para fazer. Isso deu a Henry tempo mais do que suficiente para mergulhar em aprender sobre eletricidade e como ela funciona. Em 1893, Henry e Clara deram as boas-vindas ao seu primeiro e único filho, Edsel Bryant Ford, e apenas 3 meses após seu nascimento, Henrique foi promovido ao cargo de engenheiro-chefe com um salário de $100 por semana naquele mesmo ano. Henry conseguiu criar seu primeiro motor a gás funcional, que foi o primeiro passo em seu sonho de criar uma carruagem sem cavalos. Até 4 de junho de 1896, exatamente 1h30 da manhã, quando ele finalmente completou seu carro experimental, usando um motor a gasolina que ele chamou de quadriciclo. Quadriciclo era essencialmente uma engenhoca tosca, que consistia em 2 bicicletas colocadas lado a lado, e era movidas por um motor a gasolina. Enquanto o experimento foi bem sucedido, teve algumas questões próprias. Este carro experimental tinha 2 marchas, e nenhuma era para marcha a ré ou para a frente. Mas o maior problema era que não tinha sistema de arrefecimento, e assim o carro estava propenso ao superaquecimento. Depois de correr por um tempo, Henry fez vários ajustes no carro, mas o mais notável foi adicionar um sistema de refrigeração para o veículo. Ele mais tarde vendeu o veículo por $200 e usou o dinheiro para outro grande projeto. Com o apoio do prefeito de Detroit, Henry começou a construir seu segundo carro experimental e completou-o em julho de 1899. Este novo carro era maior, mais resistente e pesado que o anterior. Certa manhã, Henry pegou um rico comerciante de madeira chamado William Murphy para um test drive em seu novo veículo. E na hora em que o test drive foi concluído, William queria fazer parte do Henry Commercial Enterprise. E logo depois apertaram as mãos, e em 5 de agosto de 1899, a empresa automobilística de Detroit nasceu. Infelizmente, a empresa falhou apenas 1 ano depois por vários motivos. As ideias de Henry sobre como melhorar o carro que ele trabalhava não estavam de acordo com as ideias das partes interessadas que estavam pressionando ele para fazer carros de passeio. Outro motivo era porque a maioria das peças que eram necessárias para fabricar seus carros eram produzidos por diferentes empresas, e como resultado disso, sempre que uma entrega atrasava, toda a fábrica tinha que sentar e esperar a entrega, o que reduzia significativamente a produção. Seu primeiro carro, que ele chamou de vagão de entrega, levou 6 meses para ser feito, e apenas 20 deles foram feitos durante os primeiros 2 anos de existência da empresa, como resultado de tudo isso. Henry foi demitido de seu cargo, mas mesmo que sua primeira empresa faliu, ele permaneceu otimista.
O fracasso é simplesmente a oportunidade de recomeçar, desta vez com mais inteligência. Henry ficou realmente aliviado quando foi demitido porque havia menos pressão nele, e agora ele pode se concentrar em outras coisas. Henry decidiu voltar sua atenção aos carros de corrida. O motivo foi simples. Os carros de corrida tornaram-se um esporte muito popular nos Estados Unidos, e Henry queria uma plataforma para mostrar seus carros. E além disso, apesar de conhecer pessoas muito populares na cidade, mas muitos deles não estariam dispostos a investir em suas ideias depois do que aconteceu com a empresa automobilística Detroit. Um ano depois, o carro de corrida recém-projetado da Ford derrotou o veículo da montadora de Cleveland Alexander Winton, bem como o líder principal piloto nacional de corridas. Grosse Point, o veículo de 26 cavalos de potência de Henry, tornou-se o assunto da cidade, e esse tipo de popularidade deu aos investidores a confiança que eles precisavam para apoiar Henry pela segunda vez. O resultado foi o nascimento do Ford Motor Company com Henry como engenheiro-chefe. Não muito tempo depois que a posição de Henry estava novamente pendurado em um fio fino, a razão foi porque Henry continuou a trabalhar fazendo carros de corrida que enfureceu seus investidores. Eles o queriam para criar carros de passeios que eles poderiam vender em massa, e então eles trouxeram outro Henry, Henry Martin Leland, para fazer seus lances. Ford estava aborrecido por eles terem trazido outra pessoa para assumir o seu lugar, e então ele deixou a empresa em sua autobiografia. Henry é citado dizendo que renuncio determinado a nunca mais me colocar mesmo sob ordens. Henry Leland, por outro lado, seguiu os desejos de seus investidores e passou a criar o que hoje conhecemos como o Cadillac com Henry Ford, desaparecido. O nome da empresa mudou de Ford Motor Company para Cadillac Motor Company. Henry e um ex-ciclista de corrida pelo nome de Tom Cooper continuaram construindo carros de corrida em 1902. Eles produziram o Ford 999, um carro de 80 cavalos de potência, que foi dirigido por Barney Oldfield, um ex-ciclista que nunca dirigiu um automóvel em sua vida, superando o carro do Winton de novo, em 1904. O novo carro de Henry quebrou todos os recordes americanos dirigindo em alta velocidade de 91,4 milhas por hora. Com estes recordes e vitórias que Henry teve, estabeleceu-se como o melhor americano designer de carros de corrida. Com esse tipo de reputação, ele sabia que seria apoiado novamente por investidores sempre que estivesse pronto para abrir sua terceira empresa. Com o apoio financeiro de 11 investidores, especialmente um negociante frio de Detroit, a terceira empresa de Alexander Young Malcolmson, a empresa de Henry ganhou vida. Inicialmente a empresa se chamava Ford e Malcolmson Limitado, mas foi alterado posteriormente para a Ford Motor Company. Em 1902, após ter falhado em suas duas primeiras tentativas, ele estava determinado a não falhar novamente. Ford voltou sua atenção para a criação de um veículo acessível para o homem comum. Você vê, na época, possuir um veículo era um luxo que só poderia ser oferecido pelos ricos. A razão é que esses veículos foram feitos por engenheiros extremamente qualificados, e a maioria dos carros feitos eram estritamente para corrida. No início de sua nova empresa, Henry fez uma declaração aos seus associados e investidores: vou construir um automóvel para a grande multidão construído com os melhores materiais pelos melhores homens para ser contratado, depois dos projetos mais simples que a engenharia moderna pode conceber, tão baixo a um preço que nenhum homem com um bom salário será incapaz de possuir um. Ford tinha o dom de identificar e atrair os talentos mais brilhantes do negócio. Ele contratou muitos jovens impressionantes que compartilharam e acreditaram em sua visão quanto ao design do carro. Henry fez mais de 20 deles antes de conseguir um que finalmente funcionou. Ele chamou de modelo A. Pelos próximos 5 anos, Henry continuou aprimorando o modelo A, que estava seguido pelo modelo N. Mas nesses 5 anos, o que realmente mudou não foi as melhorias de seus projetos, mas como eles estavam sendo feitos. Uma das coisas que Henry aprendeu com seus negócios fracassados foi a importância de ter um fabricante responsável pelo fornecimento da maioria das peças que ele precisava para construir seus carros. Então, ele encontrou uma oficina mecânica em Detroit para fazer exatamente isso. Um dia, durante uma viagem para Chicago, Henry testemunhou o conceito de linha de montagem em um matadouro, e foi aí que uma brilhante ideia veio a ele.
Se ele pudesse incorporar a mesma ideia na construção de seus carros, ele poderia fazer mais carros em um dia. Você vê na época Ford e muitos outros fabricantes de automóveis montando um carro de cada vez, e a produção foi lenta. Então, em 1904, Henry levantou mais dinheiro e construiu sua própria fábrica que empregou mais de 300 trabalhadores e começou a experimentar a linha de montagem dentro de sua nova fábrica. Não foi até 1906, quando a produção do modelo N realmente faria primeiro o uso da linha de montagem. Mas mesmo assim a linha de montagem ainda era um trabalho em andamento. No entanto, aumentou o nível de produção em 5 vezes, e seu novo modelo se tornou o carro mais vendido nos EUA. Mas Henry tinha definido sua mira em coisas ainda maiores. Henry construiu sua própria empresa de fabricação em 1905 para começar a fazer suas próprias transmissões de motores e tudo mais necessário para a produção de seus carros nessa época. Henry também descobriu aço vanádio, e foi essa descoberta que realmente abriu o caminho para uma nova era para a indústria automobilística. O aço vanádio era cerca de 3 vezes mais forte do que o aço anterior e muito mais leve. Henry usou este novo aço para seu novo modelo, que mais tarde se tornaria um dos carros de maior sucesso na história da humanidade. O modelo T, um negócio absolutamente dedicado ao serviço, terá apenas uma preocupação com os lucros. Eles serão embaraçosamente grandes. Henry Ford sonhava em fabricar automóveis para o homem comum e para uso diário, e o modelo T foi a resposta para esse sonho. Quando foi lançado pela primeira vez, era um dos carros mais caros que Henry já havia feito. O preço para o modelo T foi definido em $850, o que seria algo em torno de $21 mil na moeda de hoje. Mas apesar do seu preço, rapidamente se tornou um fã favorito nos EUA. Em questão de dias após seu lançamento, 15 mil pedidos foram feitos, e a Ford Motor Company logo se tornou a empresa de automóveis número 1 na América. O que mais ele poderia querer? Henry percebeu que precisava de uma fábrica maior para produzir mais de 100 modelos T em um dia, e então, em 1910, ele construiu uma nova fábrica em Highland Park, Michigan. Depois de várias experiências, a linha de montagem estava oficialmente em funcionamento em 1913. Isso permitiu que o trabalho fosse levado para os trabalhadores, em vez dos trabalhadores se movimentando dentro e ao redor do veículo. O veículo foi puxado para baixo da linha, construindo-o passo a passo, e o novo processo reduziu o tempo de produção de 12 horas para 90 minutos em 1914. Sua taxa de produção de mais de 300 mil veículos foi mais de todos os carros produzidos por outros fabricantes de carros combinados. Entre 1910 a 1916, o número de modelos T sendo produzido passou de 20 mil para quase 1 milhão. Naquela época, cerca de metade de todos os carros do mundo eram Fords. Henry tinha outro plano de jogo brilhante que faria com que ele se destacasse no mercado automobilístico a cada ano. O número da saída de produção do modelo T aumentava, então ele baixou o preço do carro. De fato, em 1916, o preço do modelo T, que antes era vendido por $850, agora era vendido por menos de 400. Mas essa não foi a única estratégia brilhante que Henry adotou. Você vê, apesar de Henry ser pioneiro na era do automóvel na América com a linha de montagem, muitos de seus trabalhadores não ficaram satisfeitos com esta inovação. Muitos trabalhadores acharam chato fazer a mesma coisa repetidamente, e os artesãos habilidosos entre eles acharam seu novo emprego um insulto, pois foram encarregados de apenas 2 funções, em vez de construir um carro inteiro. Como resultado, os trabalhadores começaram a sair de Ford para trabalhar em outras empresas. Para combater isso, Henry dobrou o salário do trabalhador, aumentando para $5 por dia. Muitas empresas riram dessa mudança, acreditando que iria rapidamente à falência. Mas fez o contrário. Mecânicos de todo o país voaram para Detroit em busca de salários mais altos. Acreditamos em fazer 25 mil homens próspero e satisfeito, em vez de seguir o plano de fazer alguns motoristas em nossos estabelecimentos multimilionários. Henry Ford não apenas aumentou o salário dos mecânicos que agora trabalhavam para ele, mas ele também deu a eles 1 hora de folga do número de horas que eles foram obrigados a trabalhar. A mudança de turno permitiu que a Ford contratasse um novo conjunto de trabalhadores para um terceiro turno,
e criar uma operação 24 horas. Em breve, muitas outras empresas de automóveis tiveram de fazer o mesmo com medo de perder seus trabalhadores para a Ford. Henry mudou o mundo dos negócios e da manufatura através do EWA. Há uma regra para o industrial, e isso é fazer os produtos de melhor qualidade possível em menor custo possível, pagando os salários mais altos possíveis. Em 1919, Henry Ford se cansou da interferência de outros investidores na empresa e decidiu comprá-los todos. O resultado foi vários milionários em Detroit, mas também fez de Henry Ford o único proprietário da maior empresa automobilística do mundo. Mais tarde, Henry fez Edsel Ford, seu filho de 26 anos, o presidente de sua empresa. Mas foi Henry quem realmente comandava o show. Porém, o poder absoluto sobre a empresa vinha com um preço que até o homem mais rico da América poderia ignorar. Henry continuou a acreditar no modelo T, era o carro que a maioria das pessoas queria. Ele ignorou a crescente popularidade dos carros mais caros, mais elegantes e carros confortáveis como Chevrolet. Sendo o homem teimoso e obstinado que era, ele se recusou a ouvir outros executivos da Ford, ou mesmo o seu próprio filho Edsel, quando eles disseram que era hora de um novo modelo. No final da década de 1920, Henry não podia mais ignorar o declínio nas vendas. Então, ele finalmente decidiu desligar a linha de montagem do modelo T e começou a projetar um carro totalmente novo. O novo modelo A foi lançado em 1927. Mas este novo carro já não era produzido em Highland Park, mas em uma fábrica maior ao longo do rio Rogue, em Michigan. Em sua nova fábrica, Henry queria incluir todas as etapas envolvidas no processo de fabricação, desde o refino de matérias-primas até a montagem final do automóvel, que ele realizou, e se tornou a maior fábrica do mundo fabricando aço, pneus, vidros e outros componentes que foram usados na construção dos carros. No entanto, o controle individual da Ford sobre a tomada de decisões não era mais a fórmula para o sucesso, e, em 1936, Ford Motor Company caiu para o terceiro lugar no mercado americano atrás da General Motors e a Chrysler Corporation. Mesmo com o mais recente design inovador do motor V8 de Henry, não foi suficiente. As coisas só foram de mal a pior. E com o surgimento da Grande Depressão, Ford foi forçado a demitir trabalhadores e reduzir suas taxas. Em 1943, o filho de Henry morreu de câncer de estômago. Assim, ele manteve a empresa por mais 2 anos antes de passar o controle da Ford Motor Company para seu neto Henry II. Henry retirou-se para sua propriedade e mais tarde morreu de hemorragia cerebral em abril, dia 7 de 1947. A vida é uma série de experiências, cada uma das quais nos torna maiores, embora às vezes seja difícil perceber isso, pois o mundo foi construído para desenvolver o caráter, e devemos aprender que os contratempos e aflições que suportamos ajudam-nos em nossa marcha em frente. Hoje, a Ford Motor Company possui um mercado de cerca de 70 bilhões de dólares e permanece como uma das maiores empresas de carros do mundo. Obrigado por assistir. Certifique-se de curtir o vídeo e se inscrever no canal se você gostou do vídeo. Até a próxima!